Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 9 de julho de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão islandesa e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Vest, mais conhecido como IBV contra o Grota. Jogo válido pela segunda divisão islandesa, onde a gente tem o Vest, atual segundo colocado com 22 pontos, e o Grota ali em nono com 11 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols, como é característico do torneio da Islândia. Tanto que o Vest, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Grota, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam num único jogo entre eles, 3-1 para o Vest. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,55 e é um jogo que eu vejo com bons olhos porque é uma tendência de muitos gols nesse campeonato. É um jogo assim que as partidas costumam sair muitos gols, até porque são equipes muito fracas tecnicamente que fazem e tomam muitos gols. Sem falar que o Vest é o atual segundo colocado, já marcou 20 gols e tomou 10, enquanto o Grota briga ali contra a zona do rebaixamento e já marcou 20 e toma 19. Ou seja, a equipe que teoricamente é mais fraca é uma equipe que marca muitos gols, mas também toma muitos gols e pega uma equipe que é a segunda colocada da competição e joga dentro de casa. Sem falar que os últimos resultados dessas equipes mostram essa tendência de gols também. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para IBV e Grota. Passando agora para St. Patrick's e Derry City, jogo válido pela primeira divisão irlandesa, a gente tem o St. Patrick's, atual terceiro colocado com 35 pontos, e o Derry City ali em sexto com 25 pontos. Jogo de uma competição que também está tendo uma boa tendência de gols e duas equipes que não vêm fugindo dessa regra. Tanto que o St. Patrick's, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Derry City, nos últimos 5 jogos, em todos também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,55 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque aqui ao menos 2 gols deve ser muito possível nessa partida. E o terceiro seria o nosso Green. E são duas equipes que vêm com a sequência de muitos gols em seus jogos, tanto que são duas equipes, enquanto o St. Patrick's nesse momento ocupa a terceira posição e o Derry é sexto e briga para entrar nessa faixa de playoffs, a gente vê que são duas equipes que jogam bola, que fazem boas competições e são equipes que marcam e tomam muitos gols, como é presente aqui nos resultados dos últimos jogos. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 para St. Patrick's e Derry City. Passando agora para Cork City e Bray, jogo válido pela segunda divisão irlandesa. Aqui a gente tem o Bray em quinto lugar com 21 pontos e o Cork City em nono com 12 pontos. Outra competição que está tendo uma boa tendência de gols, até porque o Cork, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Bray, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,53 e são duas equipes que estão em momentos opostos. Enquanto o Bray é o atual quinto colocado ali na faixa de playoffs, a primeira divisão, o Cork City é apenas o penúltimo colocado, já tomou mais gols do que marcou, enquanto vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, o Bray vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, o que mostra que são equipes que estão completamente em momentos bem opostos e são equipes que marcam muitos e tomam muitos gols, como é o caso do Cork, que nos últimos 2 jogos acabou perdendo de 3-2 e 2-1, enquanto o Bray vem de uma boa vitória de 4-0 e uma outra vitória de 2-1, além de um empate de 0-0.
0. Mas ainda assim, eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser bem possível, porque está sendo a característica dessa competição. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Cork City e Bray. Passando agora para Tretti United, chamar mais fácil de United, e Shelbourne, outro jogo válido pela segunda divisão irlandesa. A gente tem o Shelbourne, atual primeiro colocado com 36 pontos, e o United ali em terceiro com 25 pontos. Duas equipes muito bem na competição, que vem com uma sequência muito grande de vitórias, e duas equipes que vêm marcando muitos gols na competição. Tanto que o United nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a gente teve 3 gols ou mais. Mas o Shelbourne, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, no último jogo entre elas, empate em 2-2. Por isso é um jogo que não tem o que fazer também, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,75 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes que estão ali na faixa de cima da tabela. Enquanto o Shelbourne está muito afastado dos outros, disparado na liderança, o United vem ali tentando brigar para se manter na faixa de playoffs e até tentar chegar a encostar um pouco mais no líder da competição. E são duas equipes com um bom repertório no ataque, tanto que o Shelbourne já marcou 30 e tomou 11, enquanto o United já marcou 20 e tomou 14. Sem falar que são duas boas equipes. O United vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o Shelbourne vem de 5 vitórias seguidas, o que mostra que é um jogo que tem uma tendência muito grande de ser bem trocado, de ser bem trocação, porque são duas equipes que vão buscar o resultado, são duas equipes que vão para jogar bola, tanto que estão na parte de cima da tabela. Então a tendência de gols aqui torna-se um pouco maior, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para United e Shelbourne. Passando agora para Dublin e Wexford, outro jogo válido pela segunda divisão irlandesa. O Dublin, atual quarto lugar com 22 pontos, e o Wexford ali em décimo com apenas 4 pontos. Outro jogo também da Irlanda com uma boa tendência de gols, até porque o Dublin nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Wexford, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. Porque mesmo o Dublin nos últimos 5 jogos vindo de 3 derrotas e 2 vitórias, ele é o atual quarto colocado com 22 pontos e pega a pior equipe disparadamente desta competição. Em 14 partidas são apenas 4 pontos somados, 11 gols apenas, o pior ataque da competição, mas tomou 32 gols, sendo a pior defesa disparado. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 4 jogos que teve 3 gols ou mais, a gente está falando de um 6-0, de um 8-0, de um 3-0 e de um 8-0. Ou seja, o que mostra que o Dublin vem de uma sequência muito forte de goleadas sobre o Wexford, e a equipe visitante também não vem num bom momento, o que pode manter ainda essa questão de goleadas, esse histórico de goleada por parte do Dublin também para esse jogo, o que favorecia ainda mais o nosso mais de 2.5 gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Afteryding e Fram, jogo válido pela segunda divisão islandesa. Aqui a gente tem o Fram, primeiro lugar com 28 pontos, e o time mandante em sétimo com 13 pontos. Outra competição que aqui também a tendência de gols é muito, mas muito grande mesmo, tanto que a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Fram, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,40 nesse momento, mas é um jogo facilmente com 5 a 10 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e eu vejo com muito bons olhos, porque são duas equipes que marcam e tomam muitos gols, principalmente a equipe mandante, uma equipe que vem de placares bem elásticos nos seus últimos jogos, tanto que a última partida acabou em 3 a 3.
E a equipe do Fran não tem o que falar. A equipe é líder disparada da competição, tem o melhor ataque disparado também, uma equipe que toma poucos gols, mas agora pega uma equipe que tem uma média de gols marcados e gols tomados iguais. Ou seja, que mostra que é uma equipe que faz e toma muitos gols e pega o mais forte ataque da competição, a equipe que vem jogando o melhor futebol. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ólafsvík e Grindavik, outro jogo válido pela segunda divisão islandesa. Aqui a gente tem o Grindavik em terceiro lugar com 18 pontos e o Ólafsvík ali em 12º em último com apenas um pontinho marcado. Outro jogo com a tendência muito, mas muito grande de gols, até porque o Ólafsvík nos últimos 5 jogos em todos tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Grindavik, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos também, a gente teve 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem também o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,35, mas é um jogo com 10 minutos de bola rolando. Essa odd já está batendo 1,50 e é o nosso momento de entrada, porque a gente está falando de uma equipe última colocada que em 10 jogos fez apenas um ponto, marcou 12 gols e tomou 36, a pior defesa disparada da competição, contra um Grindavik que está ali em terceiro, brigando pela faixa de playoffs dessa segunda divisão para voltar à primeira divisão, e são duas equipes que vêm com uma boa tendência de gols, sem falar que a equipe mandante vem em 5 derrotas seguidas e derrotas com placares bem elásticos, como 3-2, 7-0, 5-3, 4-2, 3-0, e pega uma equipe que vem de 3 empates seguidos e precisa muito vencer para continuar a caça aos líderes, mas sempre com placares bem elásticos também, o que é a característica do campeonato islandês. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Goiás e Náutico, jogão válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Náutico em primeiro lugar com 21 pontos e o Goiás ali em quinto com 16 pontos. Jogo que tem tudo para ser um bom jogo e de duas boas equipes com grandes chances de acesso à primeira divisão na próxima temporada. Mas para esse jogo, mesmo tendo um Náutico líder da competição invicto e que vem de uma boa vitória sobre o Operário por 5-0, a equipe vinha de 3 empates seguidos e pega o Goiás, que até agora, jogando em seus domínios, foram 4 jogos e 4 vitórias. Uma equipe que encaixou muito bem, o treinador com as novas peças que chegaram, e uma equipe que pode dar muito trabalho mesmo jogando contra o líder da competição, até porque joga dentro de casa, é muito forte quando joga em seus domínios e vem de 4 jogos de invencibilidade, sendo 2 vitórias e 2 empates. Mesmo eu vendo um jogo truncado e com chance para ambos os lados, eu acredito que o Goiás ao menos um empate desse jogo deve levar. Por isso, dupla chance, Goiás ou empate, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para esse jogo, porque eu acredito que mesmo o Náutico vindo dessa grande sequência de vitórias e dessa liderança aqui, a equipe nos últimos jogos começou a ter uma queda, começou a sofrer bastante, principalmente quando joga fora de casa, e vai pegar uma equipe que até então não perdeu jogando em seus domínios e que também vem muito bem na competição e que tem apenas uma derrota e está apenas a 5 pontos do próprio líder Náutico. Por isso, dupla chance, Goiás ou empate, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para Goiás e Náutico. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!